Boa noite, irmãos. Mais um culto de quinta-feira. Pela graça de Cristo, nós estamos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus e também para ter o nosso momento de oração. Nós temos aí os aniversariantes da semana, a irmã Carla no último dia 2, temos também o irmão Lordson no dia 4, temos a Bianca no dia 7, temos também a irmã Thelma no dia 6 e também o irmão Fernando no dia 8. Esses são os aniversariantes aí da semana. Oremos que Deus conceda saúde e paz a cada um deles. Também nós temos como pedido de oração o retorno aos cultos, né? Tivemos um culto no templo no último domingo e Deus nos abençoou pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continuemos orando para que Deus nos dê possibilidades, né, para estarmos cultuando ao nosso Pai Celestial. Sabendo que é apenas um culto por semana no templo, né, e no horário ali de 4 da tarde às 5:30 da tarde. Claro também que um número reduzido, no máximo 35 pessoas, todos então com máscara, né? Também temos álcool gel ali na entrada, o distanciamento aí de 2 metros. São requisitos, né, que a Organização da Saúde nos recomenda e queremos então obedecer e estarmos então cultuando o nosso Pai Celestial. Oremos nesse sentido. Também pelos enfermos, incluímos aí as irmãs, que a qual nós temos orado, Dona Elvira, pela sua saúde, Dona Germa, agradecer pela sua melhora, vamos continuar orando por ela, Dona Ione também, também orarmos pela irmã Gesilda, por Dona Nilza, que Deus possa estar abençoando. Orarmos também pelos afastados, é um pedido permanente também que temos feito. Orarmos também pelo pastor Antoniel, pastor da Assembleia de Deus lá de Italcara, que também requer o cuidado de Deus, está hospitalizado lá no Rio, e que Deus possa abençoá-lo. Também orarmos pelos familiares da irmã Creuzi. A irmã Creuzi nos deixou, membro da Igreja Batista Esperança, aqui em Friburgo, muito amiga também de alguns irmãos da nossa igreja, também do pastor, a família da irmã Creuzi. Orarmos então pelo irmão Daniel, seu esposo, e também pelos filhos, né? Que Deus conforte. Orarmos também pelo sogro do irmão Reinaldo, que Deus continue cuidando dele ali, abençoando também a sua esposa, abençoando toda a sua família. Deus possa restaurar a saúde ali do sogro do irmão Reinaldo. Então, irmãos, esses são os pedidos que nós temos. Nós vamos então orar, colocar diante de Deus cada um deles, também os nossos aniversariantes. Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, por mais uma oportunidade que estamos tendo de estar cultuando, de estar louvando o Teu nome, a oportunidade também de estarmos meditando na Tua Palavra. Abençoe, ó Deus, os cultos, os nossos cultos, o retorno deles ao templo, de maneira gradual, mas que o Senhor, ó Deus, nos dê possibilidades, nos dê condições, nos dê, ó Deus, também força para nós estarmos retornando às nossas atividades de maneira gradual. Também, ó Deus, nós te pedimos pelos enfermos, pedimos pela irmã Gesilda, pela irmã Delvira, a irmã Nilza, a irmã Ione, a irmã Germa, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada uma delas. Pedimos também pelo sogro do nosso irmão Reinaldo, abençoe ali, ó Deus, a sua vida, a sua recuperação, dê-lhe saúde, abençoando também o Reinaldo, a sua esposa, o seu filho, cuidando, ó Deus, daquela família, dando força, sua sogra também, que já está bem. Somos gratos, ó Deus. Também te pedimos pelo irmão Daniel, pela sua família, a qual perdeu a sua esposa. Conforte, console, ó Deus, aquela família naquele momento. Também te pedimos pelo pastor Antoniel, que o Senhor esteja cuidando dele, dando a ele, ó Deus, a recuperação necessária, se assim for da tua vontade, abençoando o seu ministério, abençoando ali a sua família, ali em Italcara. Também, ó Deus, pedimos pelos afastados, que o Senhor esteja cuidando, abençoando, dando força, dando a eles o desejo ardente de estar te servindo e fazendo a tua santa vontade. Agora que vamos meditar na tua palavra, ó Deus, que o Senhor conceda ao teu servo sabedoria e humildade, para que ele exalte o teu nome através da tua santa palavra. E que nós possamos estar atentos, desejosos
em aprender mais e mais os teus ensinamentos. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós, no final do culto, nós estaremos orando pelos aniversariantes, né? O pastor fez os pedidos, orou pelos pedidos, mas acabou esquecendo aí dos aniversariantes, e nós vamos então no final colocar eles também diante de Deus, né? Irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo do livro Más Lembranças, Superando o Seu Passado. Esse é o tema, Más Lembranças, Superando o Seu Passado. Nós falamos na semana passada da primeira marca de uma lembrança redimida, que é a marca do arrependimento profundo. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui do que nós falamos na semana passada. O que você faz quando lembranças pecaminosas atacam sua mente? Reconheça diante de Deus seu pecado sem justificativas. Agradeça a Ele por mais uma recordação do dano do pecado. Renove seu compromisso com a ajuda do Espírito de derrotar o pecado e trocá-lo por um comportamento e pensamento imitadores de Cristo. Essa foi a última parte que nós falamos na semana passada sobre a primeira marca, que é arrependimento profundo. E ele diz aqui para você reconhecer, né, as suas falhas, reconhecer os seus erros e reconhecer diante de Deus sem justificativa. Porque muitas vezes a gente percebe, a gente diz que pecou, mas pecou porque o outro lá me forçou a pecar. O outro lá foi usado pelo inimigo para que eu pudesse pecar, né? Então são situações onde o cidadão, a pessoa, ela não reconhece humildemente o seu pecado. E a Bíblia fala para nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Então, quando eu reconheço o meu pecado, eu reconheço ele sem justificativa. Eu reconheço dizendo assim, ó, Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu falhei, eu errei. E aqui eu não estou justificando, eu pequei mais, eu pequei porque... Né? Nós falamos isso na semana passada. Né? Eu pequei porque eu sou falho, eu sou um homem pecador, eu sou uma mulher pecadora, eu estou diante de ti para pedir, então, o seu perdão, me humilhando diante de ti, para que o Senhor, então, me quebrante, me fortaleça e que Cristo seja exaltado em minha vida. Agradeça a Ele por mais uma recordação do dano do pecado. Sim. Mas como assim, pastor, agradecer por mais um dano do pecado? Você vai agradecer a Deus porque através daquele erro que você cometeu, Deus transformou em bem. Você, naquele momento, a graça salvadora fortaleceu você. E aí você lembra, não com tristeza dos erros cometidos, mas você lembra com uma marca aonde você se arrependeu profundamente. Cristo teve amor por você, teve misericórdia por você. Então aquele dano cometido fez com que você amadurecesse, fez com que você estivesse mais próximo de Cristo. Então, por isso que o autor fala, agradeça. José, naquele texto que nós já lemos, de Gênesis 50, ele então foi sendo procurado pelos seus irmãos, né? E ele diz, olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Ou seja, toda aquela cilada, né, que os irmãos de José fizeram com ele, Deus então transformou aquilo tudo, todo aquele sofrimento, aquele sentimento que José teve de tristeza, né, na prisão, insultos, enfim, tantas situações que José passou também com a mulher de Potifar, aquela calúnia, aquele sofrimento todo, Deus transformou em bem. Então José perdoou os seus irmãos. Então eu devo agradecer sim, porque a graça salvadora me redimiu. A graça salvadora me transformou. Então eu era uma situação, eu era uma pessoa, mas a graça salvadora foi e transformou meu coração. Então eu lembro como gratidão pelo cuidado de Deus, pelo amor de Deus sobre a minha vida, quando eu não era transformado. Mas no momento que Deus me transformou,
eu então lembro do cuidado e do amor de Deus. Renove seu compromisso com a ajuda do Espírito, de derrotar o pecado e trocá-lo por um comportamento e pensamento imitadores de Cristo. Então ele fala de você reconhecer diante de Deus o seu pecado, ele fala de você agradecer a Deus pelo cuidado dele, e ele fala também de algo muito importante, renovar o nosso compromisso com Deus. Renovar, sempre, a cada dia, diariamente, eu renovar o meu compromisso com Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, que vai me orientar, vai me fortalecer, e eu então ter força, não vinda de mim, mas força vinda do alto, para eu trocar aquele comportamento pecaminoso em um comportamento sadio que glorifique a Cristo. Trocar aquele pensamento pecaminoso em um pensamento que vai glorificar, exaltar o nome de Cristo. Amém, irmãos? Então, agora a segunda marca é elevada gratidão. Então, nós estamos na segunda marca, hoje estaremos meditando nela. Elevada gratidão. A primeira marca de uma lembrança redimida é arrependimento profundo. A segunda marca é elevada gratidão. A segunda maneira como nossas lembranças pecaminosas são redimidas é vista quando elas intensificam nossa gratidão a Deus pela sua misericórdia a nós, demonstrada por meio de Cristo. Vamos ler então o texto, que vai ser o texto base de hoje, que já foi lido algumas vezes nesse estudo, que é 1 Timóteo, capítulo 1, os versículos 12 ao 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 17. Abra aí a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 ao 17. Eu vou ler. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então você vê nesse primeiro versículo aqui, 12, ele agradecendo a Deus pela misericórdia, agradecendo a Deus pelo cuidado, pela força que Cristo Jesus deu a ele. Ele começa, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu sou grato a Deus, sou grato a Ele, porque Ele me fortaleceu, Ele me redimiu, Ele me transformou, Ele me ajudou, Ele tem cuidado de mim. Então o apóstolo Paulo, que foi um homem também, que a gente vai ver agora no versículo 13, blasfemo, perseguidor, insolente, ele é grato a Deus, ele eleva a sua gratidão a Deus pelo cuidado do Senhor Jesus Cristo e pela força que Deus deu a ele. A mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Então, quando nós estamos distantes da presença de Deus, nós fazemos muitas coisas na ignorância e na incredulidade. Mas quando nós passamos, então, a ser nova criatura, nós já passamos a fazer as coisas de maneira consciente, sabendo que aquilo ali é errado. Então, o apóstolo Paulo fala, na minha ignorância e na minha incredulidade, eu fiz muitas coisas de errado. Eu fui insolente, eu persegui, eu fui blasfemo, eu maltratei, eu matei, eu prendi muita gente. Mas Deus teve misericórdia de mim. Deus teve amor por mim. Deus me transformou. Então o apóstolo Paulo aqui, ele agradece o cuidado de Deus. Ele agradece. Ele passa para Timóteo quem ele era, o que ele fazia, ele não tem vergonha disso, mas ao mesmo tempo também ele agradece a Deus pelo cuidado e pela misericórdia que Deus teve para com ele. Versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, no versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo, ele fala qual foi a função de Jesus Cristo. A função de Cristo Jesus foi salvar os pecadores. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E o apóstolo Paulo destaca, eu sou um desses principais. Eu sou o principal desses pecadores. Então o apóstolo Paulo não teve vergonha nenhuma de dizer quem ele era. Mas a ideia aqui era elevar
a pessoa de Jesus Cristo através da gratidão do apóstolo Paulo. Dizendo assim, olha, se não fosse Cristo Jesus, eu estaria perdido. Se não fosse Cristo Jesus, eu estaria no inferno. Mas Cristo Jesus olhou para mim, teve misericórdia de mim, e por isso eu sou grato a Deus pelo que eu sou hoje com você, Timóteo, e pelo que eu sou hoje também na comunidade a qual eu já preguei o Evangelho de Cristo, sabendo que só através desse Evangelho nós encontraremos a salvação. Verso 16, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua conduta, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nos versículos 16, ele diz o seguinte, olha, Deus me escolheu para que pregasse o Evangelho, para que eu pudesse, então, apresentar que aquele que transformou a minha vida pode também transformar muitas pessoas. A ele seja, então, a glória, a honra, pelos séculos dos séculos, ao Rei imortal, invisível e também eterno, ele diz. Então ele mostra o seguinte, olha, Deus me transformou. Eu era o principal dos pecadores, mas Deus teve misericórdia de mim, Deus teve compaixão de mim e mudou a minha vida. Eu era perseguidor, eu era insolente, blasfemo, mas a misericórdia de Deus, ela me alcançou e ela então me fez uma pessoa completamente diferente. E hoje eu tenho o dever, a responsabilidade de continuar pregando esse evangelho a qual me transformou. Então, em nenhum momento aqui, ele ficou comercializando, ele ficou evidenciando quem ele era. Ele apenas relatou, eu era isso, isso, isso. Mas a ideia aqui é evidenciar, é exaltar a pessoa de Jesus Cristo, a qual tem poder suficiente para transformar a humanidade. A humanidade precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador, como o apóstolo Paulo reconheceu. Mas ele tem poder para transformar a humanidade, né? Então o apóstolo Paulo coloca isso, evidenciando o poder e a grandeza de Deus. Vemos que ele não apenas menciona seus pecados passados, mas também louva a Deus por sua graça. Sim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia. Nós já falamos, né? Ele admite francamente ter sido blasfemo, perseguidor e violento. Por outro lado, ele não se atém a esses fatos. Ele se concentra na obra salvadora de Jesus e na misericórdia de Deus, enviando-o como Salvador. Principalmente no versículo de número 14 e 15. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, foi o que o autor diz aqui. Ele admite francamente ter sido perseguidor, insolente e blasfemo, ter sido o principal dos pecadores, mas, por outro lado, ele não se concentra nisso. Ele se concentra na obra salvadora de Jesus e na misericórdia de Deus, enviando Cristo Jesus. Principalmente no versículo 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então a ênfase, o que o apóstolo Paulo se concentra aqui é dizer o seguinte: Cristo, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, a qual eu sou o principal. Então, se Cristo, ele salvou o apóstolo Paulo, pode também nos salvar. Mas eu preciso reconhecer ele no meu coração. Eu preciso confessar os meus pecados, me arrepender profundamente dos meus erros e caminhar com ele. Ah, pastor, mas é muito difícil caminhar com ele. O Espírito Santo vai nos orientar, ele vai nos consolar, vai nos confortar a cada dia. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não somos pessoas órfãs. Nós temos um Pai Celestial. Nós temos o Espírito Santo que está conosco para nos confortar, nos orientar, nos guiar, como diz o próprio Jesus em João, nos guiar por toda a verdade.
Cristo é a verdade. E o Espírito Santo vai nos guiar por toda a verdade. Basta eu querer. Basta eu desejar isso. Às vezes as pessoas colocam muitos obstáculos para caminhar com Jesus. É porque não querem caminhar com Jesus. Não querem. Preferem viver na lama do pecado. Não é? Preferem viver acorrentado pelo inimigo. Ora, o que nós queremos? Será que você também quer ficar acorrentado pelo inimigo e viver na lama do pecado? Se você não quiser, Cristo está de braços abertos para te receber, com a sua mão estendida para poder te abençoar e você caminhe com ele. Segura na mão de Deus e vai, não é? Aquele louvor que diz, segura na mão de Deus e vai. É você caminhar com ele. Ter essa alegria, esse prazer de caminhar com alguém que sabe de todas as coisas, pode todas as coisas, e é uma viagem certa para um destino certo, para um caminho certo, que é o céu. Então o apóstolo Paulo sabe, olha, o apóstolo Paulo fala conosco, ele diz, ele teve misericórdia de mim. Antes eu era blasfemo, perseguidor, era uma pessoa incrédula, era uma pessoa insolente, mas eu tive a misericórdia de Deus e agora estou aqui para anunciar que só Jesus salva. E é o que nós estamos fazendo também aqui. Anunciar que só Jesus salva. E o apóstolo Paulo não se concentra nas falhas dele, mas se concentra na obra salvadora e misericordiosa que tem em Jesus Cristo. Vamos ver também um outro texto onde uma pessoa demonstrou elevada gratidão pela pessoa de Jesus Cristo. Abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 7, os versículos 36 ao 50. Lucas 7, 36 ao 50. Quando Jesus visita o lar de Simão, o fariseu. Lucas 7, 36 ao 50. Eu vou estar lendo. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Uma demonstração de submissão, de amor a Jesus Cristo. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, Simão, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tenho nenhum dos dois com que pagar. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Então, essa mulher chegou, ela derramou, então, um vaso de perfume, né, aos pés de Jesus, começou a chorar, começou, então, a enxugar com seus próprios cabelos o perfume, né? Beijava, então, os pés de Jesus e ungia com o unguento, com o perfume. Aí Simão, dono da casa, questionou se ele é profeta, ele sabia quem é essa mulher, que é uma grande pecadora. E aí Jesus conta, então, uma parábola. E aí, então, ele volta e olha para a mulher e diz, olha para Simão e diz, entrei em tua casa, não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, então, ósculo aqui é beijo, não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Ou seja,
ele questiona então, ele confronta Simão, né, que o convidou para a sua casa, e assim, olha, essa mulher chegou aqui, ela é pecadora, ela veio, derramou então esse perfume nos meus pés, começou a ungir os meus pés com esse perfume, ela então começou a enxugar os seus pés com o seu cabelo, ela beijou os meus pés, e você não me deu nenhum copo d'água, você não me deu nenhum beijo, não me deu nenhum abraço. Ou seja, você não fez nada. E você está dizendo que essa mulher é uma grande pecadora, mas ela veio aqui e ela me adorou, ela me reconheceu como Senhor e Salvador. Versículo 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, ungiu os meus pés. Olha o versículo 47, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Versículo 48, então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O que motiva o profundo amor dessa mulher por Jesus? O perdão dos seus muitos pecados. Em outras palavras, grandes pecadores necessitam de um grande Salvador e reagem com grande gratidão. Então aquela mulher ali, ela agradeceu a Deus, né? Agradeceu, reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mesmo sendo uma mulher pecadora, ela reconheceu, ela foi censurada pelos fariseus, principalmente por Simão, o dono da casa, mas Jesus então perdoou os seus pecados. Pela sua demonstração de fé, de submissão, de adoração a Jesus Cristo, Jesus perdoou os seus pecados. Independente de quem ela foi, né? Se ela foi uma prostituta, se ela foi uma grande pecadora, mas Jesus ali, aquela demonstração de fé, de submissão, de adoração ao próprio Jesus Cristo, ela então foi perdoada os seus pecados. Jesus fala no verso 50, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como também nós temos a mulher a adúltera lá em João 8, né? Quando Jesus então perdoa os seus pecados, a mulher seria apedrejada, seria morta, e Jesus então perdoa os seus pecados e diz, vai mulher, e não peques mais, seus pecados foram perdoados, mas não peques mais, ou seja, não volte a praticar aquelas obras que você praticava antes. Então, essa demonstração de adoração, de submissão, reconhecendo então a sua fragilidade, fez com que Jesus perdoasse aquela mulher. Então, só quem pode perdoar pecados é Jesus. Por isso que ele fala aqui, em outras palavras, grandes pecadores necessitam de um grande Salvador e reagem com grande gratidão. Além de ela mostrar submissão, de reconhecimento, ela louva a Deus. Ela engrandece o nome de Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e também como Salvador. Vamos voltar lá em 1 Timóteo 1,15, quando o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então a função de Jesus Cristo é salvar a humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a finalidade de Jesus Cristo. Aliás, toda a Bíblia fala de salvação, né? Toda a Bíblia fala, desde lá de Gênesis 3,15 até Apocalipse 22, fala de salvação. Fala de salvação. Fala a função de Deus. O momento que houve o pecado veio ao mundo, também veio a redenção, veio a solução, veio a esperança através do seu Filho Jesus Cristo. E os profetas anunciavam isso. Os profetas anunciavam a vinda do Messias. O Messias veio. E aí os apóstolos continuam pregando, né, que só através de Jesus Cristo nós encontramos a salvação para as nossas almas. Por mais vergonhoso que o nosso pecado possa ser, nunca devemos fixar os nossos olhos nele. Sim, às vezes as pessoas falam, mas eu fui uma pessoa devassa, eu fui uma pessoa terrível,
eu fui uma pessoa que eu fiz tudo de errado, eu não tenho salvação, para mim não tem salvação. Sim, Deus pode nos salvar. Em nenhum outro há salvação. Deus pode sim nos redimir, independente do grau do seu pecado, das falhas que você já fez. Deus está pronto para nos salvar. Ele nos ama. Ele tem um propósito para cada um de nós. O ministro escocês Robert dizia: para cada olhada para nosso pecado, devemos olhar 10 vezes para Jesus Cristo. Frase interessante, né? Para cada olhada que você vê para o seu pecado, você deve olhar 10 vezes para Jesus e saber que Jesus Cristo é muito maior do que o seu pecado. Por isso que Hebreus 12:2 fala: olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, nele nós encontramos esperança. Nele nós encontramos a solução. Nele nós encontramos a salvação. Então, para cada olhada que você olha para o seu pecado, você então olha 10 vezes para Jesus e saiba que ele pode todas as coisas e pode mudar a tua vida. Em um livro, o pastor Mahaney faz eco a esta verdade com exemplo de sua própria vida. Muita gente tenta fugir do passado hoje em dia. Suponho que também devesse fazê-lo, deixando minha cidade que me traz tantas lembranças da minha vida pecaminosa. Mas eu considero viver aqui como uma dádiva de Deus. As lembranças regulares do meu passado são preciosas para mim. Por quê? Porque, como Paulo, eu nunca quero me esquecer da grande misericórdia em meu favor. Então, esse pastor, ele diz o seguinte: olha, não adianta você ficar fugindo. O que você precisa fazer é reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você pegar e dizer assim: essa cidade só me traz tragédia. Eu vou lá para o Japão, vou lá para a China, vou lá para a Coreia, eu vou sumir, vou para outro lugar. Se a sua cabeça ainda está lá no passado, de nada vai adiantar. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu era insolente, eu era perseguidor, eu era blasfemo, mas eu estou dizendo que eu era isso. Mas pela misericórdia de Deus, Deus transformou a minha vida. E ele continuou vivendo no mesmo lugar aonde ele vivia, só com práticas diferentes. Então não é a mudança de estado, não é a mudança de cidade, não é a mudança de país e nem de bairro. O que você precisa fazer, mudar, é o seu coração. E Cristo pode fazer isso, mudar a tua mente. Não adianta você querer sair: vou sair daqui dessa cidade, essa cidade tem me soltou desgraça. Permita que Cristo Jesus trabalhe no teu coração. Permita que Cristo Jesus trabalhe no teu coração e na tua mente, porque nele você vai encontrar a misericórdia. Então o pastor aqui fala: não adianta você mudar. Eu continuo na mesma cidade e relembro então da misericórdia e do cuidado de Deus. Por isso que o tema do nosso livro, irmãos, é isso: más lembranças superando o seu passado. Você vai só superar o seu passado pela misericórdia de Deus. E você vai lembrar do seu passado pela graça transformadora, salvadora, cuidadora de Jesus Cristo na sua vida. E muitas vezes a gente quer apagar o nosso passado de qualquer maneira, jogar, enterrar ele. É o que muitos fazem às vezes, né? Final de ano, põe lá um bilhetinho e ali o mar leva em algum barquinho. Não é isso. É a misericórdia de Deus que vai transformar. É o cuidado de Deus, é a graça salvadora de Cristo. E aí você vai lembrar daquela pessoa que te fez mal, vai lembrar daquele bairro que te fez mal, daquela cidade que te fez mal, com alegria em saber que aquilo ali foi uma forma de Deus ter misericórdia de você, cuidado de você, e ele então transformou aquele mal em bem. Ele fez isso com José, ele fez isso também com o apóstolo Paulo e com muitos personagens da Bíblia. Essa mulher mesmo que ungiu os pés de Jesus, beijou os pés de Jesus, era uma mulher prostituta, uma mulher pecadora. E Jesus ele perdoou os pecados dela. Ele disse: grande foi a tua fé. Olhou para Simão e disse: Simão, eu já estou aqui há tanto tempo, você não me beijou, não me abraçou e também não me ungiu. Não lavou os meus pés. Essa mulher, ela veio aqui, uma desconhecida, uma prostituta, uma pecadora, ela veio e lavou os meus pés com esse perfume. Ela enxugou com os seus cabelos os meus pés.
e ela também beijou os meus pés. Ela me adorou, ela me serviu. E você aqui, todo certinho, bonitinho, religioso, não fez nada para que pudesse, então, glorificar, exaltar e adorar o meu nome. Como lembranças de pecados passados podem ser uma dádiva de Deus, o que poderia torná-las preciosas? A graça transformadora de Deus. Por que eu vou ficar lembrando do meu passado, daquela cena terrível que eu tive? Mas por quê? Pela graça transformadora de Deus. Deus transformou aquele mal lá atrás em bem. A graça de Deus transformou. Deus teve misericórdia de você e hoje você está aqui pela graça transformadora de Deus. Então lembre, não com tristeza, mas lembre com alegria, pelo cuidado que Deus teve sobre a sua vida. Isso significa que quando as ervas daninhas do seu passado voltam a brotar, sem serem convidadas ou bem-vindas, você deve aproveitá-las como oportunidade de relembrar a cruz. Vamos terminar, irmãos, lendo 1 Coríntios 15, o versículo 9 e o versículo 10. 1 Coríntios 15, o versículo 9 e 10. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então o apóstolo Paulo relembra quem ele era. Eu não devo nem ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, ele eleva a gratidão a Deus. Ele exalta o nome de Deus. Ele reconhece não a sua capacidade, ele não reconhece os seus méritos, as suas experiências, mas ele reconhece a grandeza de Deus. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus eu sou apóstolo. Eu trabalhei muito, contudo não eu, mas a graça de Deus esteve comigo. Ele eleva a gratidão pela graça de Cristo. Então hoje nós estamos de pé, é pela graça de Cristo. Se hoje você é um servo de Deus, é pela graça de Cristo. Não apague o teu passado, mas reconheça que Cristo teve misericórdia de você. E Ele te ama. E Ele teve um propósito na sua vida. Agora você reconheça isso. Então relembre lá quem você era e você observa que Cristo redimiu você, transformou você. Ele conduziu você nesse momento. Exalte e agradeça a Cristo. A segunda marca de uma lembrança redimida é isso, é gratidão. Elevada gratidão a Deus pelo cuidado e também pela compaixão que Ele teve por você e tem por todos nós. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter dado o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Obrigado porque a Tua graça, ela nos redimiu, ela nos transformou, ela nos salvou. Somos gratos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua soberania e pela Tua infinita misericórdia. Somos gratos também pelos aniversariantes desta semana. A irmã Carla, a irmã Thelma, o irmão Lordson, a Bianca, filha do nosso irmão Edson, e também o irmão Fernando. Abençoe os aniversariantes, que a Tua graça salvadora possa resgatá-los, possa fortalecê-los a cada dia. Obrigado por esse estudo. Que a Tua palavra, ó Deus, seja exaltada e glorificada, e a Tua palavra nunca voltará vazia. Perdoe as nossas falhas. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.